E aí pessoal, aqui é Yumi e terror. Ai que medo, terror. Se você é uma pessoa que, assim como eu, viveu nos primórdios da internet, você sabe que o terror é um gênero bastante recorrente entre os cyberbaitutinhas. Creepypasta, jogos eram algo que acontecia muito na nossa época. Sempre algo novo, divertido, e hoje em dia temos essas pérolas como Garden of Banban. Pense num jogo bom, viu? Porra. Uma pena não ter o dinheiro suficiente para comprar essa bomba nitrogenada. Mas tudo bem, porque algumas pérolas, como um exímio porco que eu sou, farejador de pérolas, eu achei uma trufa no meio do meu caminho. Essa trufa brilhava no meio da escuridão. E o nome dela é The Walton Files. Oh man. Eu achei essa bomba radioativa, não tão radioativa assim, na época da pandemia. Me apresentaram nessa bomba primeiro, né? E eu virei um grande viciado nessa pedra de crack que encontrei no YouTube, né? E, obviamente, eu vou aqui viciar outras pessoas, né? Por que não, né? Então, se você gostar do vídeo, eu gostaria muito que você contribuísse com seu like, sei lá, o que você... Pode fazer o que quiser, me dando dinheiro e vou estar feliz. Então vamos começar, né? Mas antes de começar, eu queria saber, vocês acreditam em finais? Antes de tudo começar, eu tenho que contextualizar vocês de tudo que aconteceu até agora na série, porque vai ter spoiler de literalmente tudo. Então eu vou dar o contexto e depois vou explicar a narrativa, mesmo não sabendo quase nada de narrativa. Let's go. Deixando claro que eu não vou resumir tudo da série, você tem que ver lá para ter sua própria experiência, tá ok? Então vamos lá. A história de Dalton Files é iniciada de 1970 até 80, onde dois amigos, Felix Cracker e Jack Walton, decidem fazer um restaurante com o propósito de fazer a criançada alegre. Só que para a família de ambos não foi nada disso que aconteceu. Não se sabe, né, qual foram os principais acontecimentos para tudo acontecer em Dalton Files. Até porque, né, a série está incompleta e não tem iniciativa ainda. Mas tudo diz que os principais acontecimentos aconteceram quando Felix Cracker tinha um vício esse que era vício em álcool, e acabou ocasionando no separamento dele e da sua mulher. Isso deixou ele mais alcoolizado e também ocasionando na morte dos filhos de Jack. Todo esse acontecimento foi em um acidente de carro. A partir daí a putaria rola solto. Já foi funcionário, família morto, e não tem mais quem escape desse coelho genocida. E acontece que até o Jack Walton está como desaparecido, e até agora não se sabe nem se ele está vivo ou está morto. Ainda continua um grande mistério. Oi, terminei de dar o resumo aqui, né, para vocês. Acho que nem de resumo isso aqui eu posso chamar, porque isso aqui tá muito mastigado mesmo, porque é o cúmulo do resumo. Então, para quem assistiu sabe que não foi nem a metade das coisas, foi bem mastigadinho mesmo. Então por isso que eu recomendo que você vá assistir por sua conta própria. E nesse vídeo eu queria mostrar para vocês o que eu acho de mais intrigante em The Dalton Files. E entre eles tem a sua narrativa, que é uma narrativa bem de mistério, porque a narrativa de The Dalton Files, em como os episódios se seguem, basicamente não tem tanto sentido. São narrativas jogadas na sua cara. Às vezes um episódio é em 1970 e outro episódio é em 1980, sabe? Então datas são algo muito importante que você tem que deixar na sua cabeça. Então é importante lembrar que você sempre vai estar participando desse mistério. Tem muitos RGs que falham nisso, que não fazem um mistério ser um mistério mesmo. Tipo, não dão aquela abertura do telespectador se misturar na história, como é a intenção de um RG em si. Eu vejo muitos RGs colocando uma solução simples em um problema tipo super difícil para o protagonista, e algo que não é, que tira o clima do mistério, sabe? Simplesmente faz ser só uma história e o mistério não existe.
diferente do Alten Files. Claro que é uma conclusão precipitada para o Alten Files, porque são só 4 episódios ainda. Claro, tem muita coisa revelada, mas ainda assim, mesmo no episódio 4, tem mistério pra caramba. E uma das coisas que eu mais gosto é que o mistério é bem feito. Como eu disse, a escrita é incrível, e a escrita do Martin faz ter certeza que esse arrombadinho sabe de tudo que ele escreveu. E isso é muito bom, diferente das pessoas que não escrevem sua história antes de postarem ela. Por exemplo, quando o Félix bateu o carro. Aquilo é uma solução divina. Tipo, você não imaginava que aquilo ia acontecer. É basicamente um choque. Você não espera que tudo isso tá acontecendo, sabe? Então, a narrativa desse RG não é só você ir em sites resolver isso aqui. Você pode só simplesmente estar assistindo e ter a conclusão que você mesmo pode ter. É uma conclusão individual, como posso dizer assim. Essas conclusões individuais é algo que eu amo quando tem interpretações. E o Martin é alguém que aparentemente gosta bastante de cinema. No seu último episódio, né, o episódio 4, teve cenas bem marcantes, como a cena do Félix querendo se enterrar, se matar. E isso demonstra muito bem a tristeza do nosso personagem. Isso é algo que poucos criadores de RG não fazem. Eu gosto quando dão características a mais nos seus personagens. Um exemplo é o próprio Jack Walton, que a gente não sabia quase nada dele, sobre sua personalidade. A única identidade que a gente tinha sobre o Jack Walton é que ele era um ótimo pai de família, um cara muito legal, que trabalhava demais, alguém trabalhador. E essas características sempre são ditas, né, para alguns personagens, como o Felix Cranken, a Rosemary, etc. Mas uma coisa que a gente percebe é que o Jack Walton é tipo um Nemesis. Ele sempre tá lá nos cantos para demonstrar que vai dar alguma merda. Ele tá em mochilas de personagens, em cantos de fundo, aparece de maneira indiscreta em jogos. Ele é basicamente um Nemesis. Ele tá basicamente lá para dizer que vai dar merda, que vai acontecer alguma coisa mesmo não falando nada. Porque o Jack Walton tá tipo como se fosse uma entidade por enquanto. E essa é a minha interpretação. Jack Walton é tipo uma entidade que a gente não sabe nada. Como se fosse um tipo, sei lá, um tipo de ser que avisa que vai dar merda. Eu posso basicamente descrever o Jack Walton como alguém que cerca uma carniça que está pronto para ser devorada por um urubu. Mas nesse caso o Jack Walton não é um urubu, ele só avisa que os urubus estão chegando. E isso é uma interpretação, pode ser uma interpretação pessoal, mas mesmo assim eu acho muito legal o fato do Jack Walton parecer um Nemesis. Porque a gente não sabe nada dele. Só sabe que está desaparecido, não sabe se ele morreu, não sabe de nada. Outro personagem, né, dessa série que está ligado ao mistério é o próprio Shadowman. Esse aqui, diferente do Jack Walton, a gente não sabe basicamente nada. Só sabe que ele sempre está lá na hora dos assassinatos. Sempre na penumbra, sempre nas sombras. E tem muitas teorias que dizem que ele pode ser o próprio Félix, que ele pode ser o próprio assassino, mas não se sabe ainda. O Shadowman é basicamente que nem um Nemesis, só que diferente de ser um Nemesis, ele tá mais para ser alguém misterioso, que tá lá só por tá lá. Ele sempre tá na hora da morte e nunca avisa ninguém quando tá lá. Sempre tá lá. Não se sabe o que caralhos é o Shadowman, até agora tem essa dúvida, porque ele, assim como o Jack Walton, ele aparece em propagandas, aparece em desenhos. Ele, não posso dizer que ele é um Nemesis, porque ele nunca tá lá para avisar, ele só aparece na hora das mortes às vezes. Então é confuso descrever o Shadowman, porque não sei dizer o que é o Shadowman, sabe? Mas agora vamos para o terceiro tópico, que é bom. Muitos achavam, no começo de The Alten Files, que o Jack Walton seria o bom. Eu sempre discordei dessa opinião, porque eu achava que o Martin iria fazer uma escrita muito mais autenticada, muito mais diferenciada de que fazer só um assassino ser um pai de família que tá chateado com seu amigo porque ele matou seus amigos. Isso pra mim é uma maneira bem ridícula de se tornar um assassino. Mas no episódio 4 é revelado que o bom, na verdade, é o bom. Irônico, né? Porque não se sabe nem quem caralhos é o bom. E é isso que eu falo. O mistério ainda se mantém no Alten Files. Não importa se está no episódio 1 ou 4. O episódio ainda está mantido. E eu espero que até os próximos episódios serem lançados continue assim, com bastante interpretação. Eu amo quando os autores dão a liberdade da gente interpretar, como o Martin faz.
Pelo menos eu faço a minha interpretação. Mas voltando ao bom, ele, como eu já disse, né, é alguém bastante estranho, porque a gente não sabe o que ele é. Assim como o Shadow Man, a gente não tem tantas informações dele agora. Mas o que eu posso dizer sobre o bom é que ele é alguém totalmente sádico. A gente pode ver isso pela conversa com ele e a Susan. You can't make an omelette without breaking a few eggs. Ele diz que conhece a Susan e sabe que quer consertar ela e que ela não tem chance ou lugar para onde ir. Então ele basicamente fode a vida das pessoas para dar uma segunda chance a elas, mesmo que seja de forma inconveniente. Isso faz o bom ser o bom vilão. Não só ser o bom vilão, mas ter um bom design. Ele é basicamente esse careca calvo que por trás de toda essa máscara, ele é um robô assassino e que não sabemos fazer as intenções. Porque as intenções dele são muito indiscretas por enquanto, porque não sabemos nada sobre ele, não sabemos sobre quem ele é de verdade, e o design dele dá medo. Querendo ou não, a presença do bom dá medo. Quando ele tá por perto, a gente sabe que vai dar medo. E não é que nem o Jack Walton, que é o Nemesis, porque aqui a gente tá falando do vilão, não de um Nemesis ou de uma entidade que não sabemos nada sobre. Aqui a gente sabe que o personagem bom não é alguém bom de verdade, porque a gente sabe que ele tem más intenções e é uma pessoa mal intencionada, porque a gente não sabe das reais características dele nem de nada. Então a única coisa que a gente tem que fazer quando vê esse coelho é: valeu rapaziada, F no chat. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né, de tudo que eu falei aqui. Eu basicamente falei minha interpretação do porquê que eu acho que The Outer Files é bem escrito. Eu não tenho nenhuma característica ou sei lá, doutorado em escrita, em escrever livro, essas porra aí, mas eu sempre gostei de como The Outer Files é feito, como ele é bem produzido. Então eu pensei, por que não bajular um pouquinho de The Outer Files. Então, se você gostou do vídeo até aqui, eu gostaria que você deixasse seu like, se inscrevesse e compartilhasse com alguém que você gostaria que visse do Outer Files. É isso, tenha bom dia, boa noite, boa tarde, a qualquer hora que você estiver vendo esse vídeo, e falou, até a próxima.